Olá, galerinha do 7º ano, tudo bem? Meu nome é Ibis Fernando, sou professor de Ciências e hoje nós iremos iniciar mais uma aula do EducaPE. Hoje eu vou falar sobre problemas socioambientais e o uso de máquinas e combustíveis. Para se falar sobre combustíveis, bora falar sobre os combustíveis fósseis? Os combustíveis fósseis são, por definição, um grupo de recursos naturais que vão estar disponíveis na nossa natureza, que são utilizados para a produção de energia por meio de queima e oriundos de decomposição de material orgânico ao longo do tempo. Os três principais tipos de combustíveis vão ser, quando eu falo os três principais tipos de combustíveis, eu estou falando dos combustíveis fósseis, que a gente tem o petróleo, o gás natural e o carvão. Bora falar um pouco sobre a história dos combustíveis fósseis. Esses recursos naturais, eles recebem o nome de combustíveis fósseis pelo fato da sua origem, porque sua origem ela vai estar associada ao processo de decomposição de material orgânico em camadas de bacias sedimentares, de forma aí semelhante ao que ocorre no processo da formação de fósseis. Então, fixa aí na telinha. Bora falar sobre o petróleo. Veja essa imagem linda, da extração do petróleo. O petróleo e demais combustíveis, ele é associado às energias que não são renováveis. Ou melhor, sua reposição na natureza, ela ocorre de maneira muito, mas muito lenta. Com isso, a geopolítica do petróleo acirra-se no mundo. Por quê? Haja vista que desde a Revolução Industrial, esse recurso é de extrema necessidade para o funcionamento da economia capitalista mundial. O petróleo, na realidade, ele é considerado, ao lado da água, o principal recurso natural da era moderna, embora exista aí esforços governamentais em todo o mundo para diminuir essa dependência em relação a esse elemento. O petróleo, ele é ainda um combustível mais utilizado, além do fato de ser aí um recurso não renovável. O petróleo ele pode apresentar como desvantagem a emissão em grande quantidade de poluentes na nossa atmosfera durante aí a sua queima. A principal utilização do petróleo é a sua conversão em gasolina e óleo diesel para veículos. Além disso, com base nele são produzidos o gás liquefeito do petróleo, que é utilizado como gás de cozinha, o nafta, que é um derivado utilizado na indústria petroquímica, e o querosene do avião, o plástico também, e alguns tipos de solvente e outros produtos. Então, fixa de novo aí na telinha para a gente ver aí quais são as máquinas, quais são os produtos que vão utilizar aí o petróleo. Então a gente tem o produto da gasolina, você pode observar na telinha que tem um posto de gasolina, uma pessoa que está reabastecendo o seu carro, que é uma máquina que precisa da gasolina para poder se locomover. A gente tem os navios, a gente tem aí as grandes máquinas que são utilizadas na agropecuária e temos a fabricação de plásticos, de garrafa PETs, de sacolas plásticas. Tudo isso daí são produtos e são máquinas que vão utilizar o petróleo, que é uma energia não renovável, é uma energia que se forma lentamente na nossa natureza. Agora eu quero falar sobre o carvão mineral. Já ouviram falar sobre o carvão mineral? Bora fixar aí na telinha essa imagem do carvão mineral? O carvão mineral, por sua vez, ele ganhou uma maior relevância na estruturação das sociedades com a primeira Revolução Industrial, sendo o principal recurso dessa época. No entanto, ainda nos dias atuais, ele é amplamente utilizado, principalmente nas chamadas termoelétricas, que funcionam como base no aquecimento de água, que é convertida em vapor para girar uma turbina e ativar um gerador de eletricidade. O carvão mineral também é uma rocha sedimentar
com um alto teor de carbono em sua estrutura. Sua estrutura, ela na realidade, né, quando fala da sua estrutura ou da sua origem, ela vai remontar à decomposição de materiais vegetais, principalmente de grandes grupos vegetais antigos, que foram aí soterrados a uma média de tempo de 300 milhões de anos. Embora o seu poder calorífico e o seu tempo de combustão ele pode resultar em uma grande vantagem em termos aí de produtividade, o carvão mineral ele é o mais poluente dos combustíveis fósseis, mas é o mais abundante entre eles. Quase metade de suas reservas vão se encontrar na China. Agora bora aí ver na telinha as principais máquinas, né, e produtos que vão utilizar o carvão mineral. Então, eu tenho uma imagem de uma termoelétrica, né? O carvão mineral ele vai servir para aquecer a água, para poder girar aquela turbina e gerar eletricidade, mas também o carvão mineral ele pode ser utilizado na fabricação de cerâmicas e para fornecer o calor para a produção de vidros. Falando sobre outros combustíveis, bora falar sobre o gás natural. Observe essa imagem aí na telinha quando se fala de gás natural. O gás natural ele vem se tornando o mais promissor dos combustíveis fósseis em termos aí de investimentos e utilização. As suas vantagens são: é menos poluente do que os demais do seu grupo, possui amplas reservas e o custo de produção de energia com base nele é menor do que com base em carvão e urânio enriquecido. O seu processo de formação ele vai ocorrer geralmente em conjunto com o petróleo, embora nem sempre eles se encontrem nas mesmas áreas. O gás natural, quando se fala sobre ele, as duas principais potências mundiais em termos de reservas e exploração do gás natural são a Rússia e os Estados Unidos. Os russos, inclusive, fazem um bom uso geopolítico desse recurso, uma vez que boa parte da Ásia e da Europa é dependente da importação desse produto, que circula em gasodutos construídos pela Rússia em vários territórios, incluindo aí a Ucrânia. E falando de gás natural, eu tenho que falar sobre a sua origem, né? Quando se fala da origem, é uma energia de origem fóssil, resulta da decomposição de matéria orgânica fóssil no interior da Terra. Ele é encontrado acumulado em rochas porosas no subsolo, frequentemente acompanhado por petróleo, constituindo aí um reservatório. E sua utilização, o que é que vai acontecer na sua utilização? Na área de transporte, pode ser utilizado em ônibus, em automóveis, substituindo o óleo diesel, a gasolina e o álcool. Na indústria, o gás natural ele é utilizado como combustível para fornecimento de calor, geração de eletricidade e de força motriz, e ainda como matéria-prima nos setores químicos, petroquímicos e de fertilizantes. E agora eu vou falar sobre as vantagens do gás natural. A sua combustão ela é completa, liberando como produtos o dióxido de carbono e o vapor de água, sendo os dois componentes não tóxicos. Portanto, o gás natural é uma fonte de energia limpa e produz baixo impacto ambiental. Substitui outros combustíveis mais poluentes, né? Como os óleos combustíveis, lenha e carvão. Possui também uma facilidade de transporte e manuseio. Não vai requer estocagem, eliminando aí o risco de armazenamento de combustíveis. E sua distribuição ela é feita de uma rede de tubos e de maneira segura, que são os chamados gasodutos. Vai proporcionar uma maior segurança por ser mais leve do que o ar. O gás ele vai se dissipar rapidamente pela atmosfera em caso de vazamento. E essa é a grande diferença em relação ao gás de cozinha, que é o GLP, que por ser mais pesado que o ar, tende a se acumular junto ao ponto de vazamento,
facilitando a formação de mistura que vai ser explosiva. Então a gente vê aí na telinha as principais máquinas, né, que utilizam gás natural. Então na telinha eu coloquei para vocês o carro, né, que ele está justamente substituindo a gasolina ou óleo diesel, né, pelo gás natural, e a distribuição desse gás natural que é feito por gasodutos. Mas falando sobre os combustíveis fósseis que tem no nosso Brasil. Apesar da matriz energética brasileira, ela pode ser considerada uma das mais renováveis do mundo. O uso de combustíveis fósseis ainda é elevado no Brasil. O país ainda é bastante dependente do uso deles. Cerca de 36% da matriz energética brasileira é constituída por combustíveis fósseis, como o petróleo e o carvão mineral. No Brasil, ele vai possuir uma das maiores reservas de petróleo do mundo, no caso aí do pré-sal brasileiro, que se tornou um dos maiores exportadores dos combustíveis e atraiu inúmeros investidores para o setor. É engraçado quando a gente fala sobre a questão do petróleo, né? Que você sabe que o petróleo ele vai ter derivados, né? E um dos derivados é a gasolina, e às vezes a gente fica um pouco indignado porque a gasolina aqui no Brasil ela custa um valor e a mesma gasolina que é exportada para outro país, naquele país, é muito mais barato. Ou seja, eles pagam um preço menor do que a gente paga aqui. E onde é que está o erro? Isso aí eu deixo para você pensar. Então, segundo os dados de Brown, do The Green, divulgados em 2018, o Brasil ele superou a média dos países que pertencem ao G20 de subsídios destinados ao uso de combustíveis fósseis. Só no ano de 2016 foram destinados a essa fonte de energia cerca de 16,2 bilhões de dólares. O governo brasileiro também ele manteve fixos os valores de importância e revenda da gasolina. Mentira, né? Então, tanto da gasolina, do diesel, do querosene e do gás natural, o incentivo ao uso de combustíveis fósseis, ele pode significar que o Brasil não consiga alcançar as metas estabelecidas pelo Acordo de Paris, né, em relação à emissão de gases do efeito estufa. A gente pode falar aí sobre as vantagens e desvantagens do uso de combustíveis fósseis. Observe na telinha essa imagem daí. Quais são as vantagens? Possuem elevada eficiência energética quando comparado a outros tipos de energias, produzindo aí quantidades significativas por unidade de peso. Seus reservatórios geralmente apresentam facilidade de localização, extração e processamento. Possui também uma melhor custo-benefício do que as fontes de energias alternativas, né? Falando sobre desvantagens, a gente tem aí, quanto mais reduzida a disponibilidade desses combustíveis, devido ao intenso uso de seus reservatórios, mais elevados ficam seus preços no mercado. Estão relacionados a diversos problemas ambientais, como a emissão de gases poluentes à nossa atmosfera, contribuindo aí, por exemplo, para o aumento do efeito estufa. A gente tem erros de armazenamento e extração, por exemplo, do gás natural e do petróleo, que pode causar inúmeros e graves problemas tanto ao meio ambiente quanto à nossa própria saúde. Falando sobre os impactos, né, dos combustíveis fósseis, né, os impactos ambientais. O uso desses combustíveis fósseis vai estar associados a diversos problemas ambientais. A dependência da matriz energética mundial em relação a fontes não renováveis de energia faz com que os reservatórios eles diminuam cada vez mais devido à exploração intensa e desenfreada dos recursos naturais. Crescimento econômico, né? Então,
Por serem fontes não renováveis de energias, a disponibilidade dos combustíveis fósseis está ameaçada e, portanto, a produção de energia mundial também fica ameaçada. Outro problema ambiental é a questão da emissão de gases do efeito estufa por meio da queima de combustíveis, né? Desses combustíveis fósseis. O dióxido de carbono é um dos principais gases que vão intensificar o efeito estufa e provoca alterações climáticas. A questão da redução das emissões tem sido aí um alvo de discussões de inúmeras conferências ambientais devido a acordos que já foram estabelecidos como o Protocolo de Quioto e o Acordo de Paris. E agora eu gostaria de falar sobre a biomassa. Fixa aí na telinha quando se fala sobre biomassa nessas imagens que eu separei para vocês. A biomassa, na realidade, é um material que é constituído principalmente de substância de origem orgânica, ou seja, de animais e vegetais. A energia ela é obtida através da combustão da lenha, bagaço de cana-de-açúcar, resíduos de florestas, resíduos agrícolas, cascas de arroz, excrementos de animais, entre outras matérias orgânicas. Essa fonte energética ela é renovável, pois a sua decomposição libera o dióxido de carbono, que é o CO2 na atmosfera, que durante seu ciclo é transformado em hidratos de carbonos através da fotossíntese realizada pelas plantas. Nesse sentido, a utilização da biomassa, desde que controlada, não agride o meio ambiente, visto que a composição da atmosfera não é alterada de forma significativa. Então, entre as principais vantagens da biomassa são o baixo custo de operação. Existe uma facilidade de armazenamento e transporte. Vai proporcionar o reaproveitamento de resíduos. Existe também a alta eficiência energética e é uma fonte energética renovável e limpa e vai, lógico, que emitir menos gases poluentes. Porém, o seu uso, sem o devido planejamento, pode ocasionar a formação de grandes áreas desmatadas pelo corte incontrolado de árvores, perda dos nutrientes do solo, erosões e emissão excessiva de gases. Então, o que se acontece, né, por causa da biomassa, né, pelo crescimento econômico, tem que ter um planejamento. Não se pode sair cortando todas as árvores. Existe um ecossistema, existem espécies que vão estar dentro daquele ambiente, que vão estar ameaçadas de extinções. Então, a gente tem que ficar ligado em relação aos seres vivos, porque eles são importantes e fazem parte do nosso convívio, fazem parte de nossa vida. Então, é necessário ter um planejamento em relação a esse corte desnecessário dessas árvores, né? A esses cortes desnecessários para poder ter um crescimento econômico, para poder se criar mais bois, para colocar gado. Então, nós temos que ficar ligados no nosso meio ambiente e lutar por essas espécies que estão lá sendo devastadas por esse crescimento econômico. Entre as principais vantagens da biomassa vão estar a utilização da energia da biomassa, que é de devida importância no seu desenvolvimento, né, de novas alternativas energéticas. Sua matéria-prima ela já é empregada na fabricação de vários biocombustíveis, como, por exemplo, o bioóleo, biodiesel, biogás e etc. Eu falei hoje para vocês, né, sobre essa questão das máquinas, né, que são utilizadas de acordo com combustíveis que não são renováveis,
combustíveis que são renováveis, que a gente tem que ter um controle e um planejamento para não agredir o nosso meio ambiente. Hoje eu vou ficando por aqui e a gente se encontra na nossa próxima aula.